Então, uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Hoje a nossa live aqui da quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 1º de maio, né? Mas como Jesus mesmo falou, meu pai trabalha e eu também, então nós não podemos deixar de pregar o Evangelho do Reino, amém, irmãos? E hoje, então, o tema nosso vai ser um tema que a gente gosta, né? É o tema oração, né? A oração alinhada com a vontade de Deus, amém? É um tema que é muito importante para a igreja precisa ser uma igreja que ora, né? Infelizmente, a gente sabe que é algo que é muito negligenciado, né? A oração. Amém? Mas vamos começar, então, fazendo uma leitura aqui. Vou começar aqui, então, com Apocalipse 8, 3 e 4. Apocalipse 8, 3 e 4. Que mostra o que acontece com as orações, né? Por que elas são tão importantes. Apocalipse 8, 3 e 4. Fala assim, chegando mais um irmão, vamos só dar entrada para ele aqui. Amém, bem-vinda. Então, diz assim, veio outro anjo e ficou de pé, junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. Da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, veja a importância das orações, né? Amém? Então, vamos ver outra passagem. Vamos ver agora, então, 2 Crônicas 7, 14. Também fala de oração, tá? É Deus falando com Salomão quando inaugurou. 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, meus irmãos? Então, pode fechar. Chegar os irmãos aqui. Saudar aqui a última pessoa que entrou, a irmã Bárbara, seja bem-vinda, Bárbara. Deus abençoe, irmã. E vamos, então, convidar, então, a irmã Luzia a fazer a oração inicial. Amém. Todos com a paz do Senhor. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Grande Deus, eterno Pai, Filho e Espírito Santo, nesse momento, Pai, em primeiro lugar, Senhor, nós queremos, Pai, confessar os nossos pecados, ó Pai. Confessar, Pai, que ainda, Pai, não temos, Pai, te obedecido até o sangue, Pai querido e amado. Mas, como acabamos de ler aqui, Pai, está escrito, Pai, que o Senhor disse que se o teu povo, Pai, que se chama pelo teu nome, Pai, se humilhar e orar e buscar a tua presença, Pai, o Senhor disse, o Senhor garante, Pai, que o Senhor ouve, Pai, e o Senhor disse, Pai, que perdoa os nossos pecados. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, neste momento, Pai, nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pela nossa fraqueza, Senhor, espiritual. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem com a tua graça, Pai, nos ensinar a orar, Senhor, não como nós queremos orar, Senhor, não conforme o nosso propósito, ó Pai, mas sim conforme o teu propósito, ó Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, vai agora, Pai, com teu Espírito Santo, Pai, sobre cada um representante, Pai, nessas lives, cada lar representado, Pai querido e amado, em cada estado, em cada cidade, em cada município, Pai, vai que essa pessoa está representando, Pai. Vai, Senhor, neste momento, Pai querido e amado, salvando, curando, libertando e restaurando, Pai, conforme a tua vontade, Pai. E que esta tua palavra, Pai, venha chegar, Pai, em todos os lares, em cada pessoa, em cada mesa, onde estiver um ou dois, como está escrito na tua palavra, o Senhor diz que lá o Senhor vai estar, Senhor. Então, que onde essa palavra chegar, Pai, que o Senhor venha estar salvando, curando, libertando e salvando e renovando essas pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa essa live, Pai querido e amado. Que muitas pessoas venham entrar, Senhor, através da tua palavra, Pai, e venham permanecer, venham estar afirmando, Pai, os seus pés na rocha inabalável, porque o Senhor é a nossa rocha, Pai.
e não temos mais para onde ir a não ser a Ti, Pai querido e amado. Abençoa, Pai, esta live. Abençoa a palavra que vai ser liberada, abençoa o louvor, abençoa o compartilhar, Jesus. Fica conosco, Pai, e faz, Senhor Jesus, o Teu querer. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe, irmãos. Portanto, agora, irmãos, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora, irmãos, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais nos deleites da velha vida, mas agora andamos na paz da lei, do Espírito e da vida imortal. A lei da vida que me livrou da morte cruel, e agora andamos na paz. Portanto, agora, irmão, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora, irmãos, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais nos deleites da velha vida, mas agora andamos na paz da lei, do Espírito e da vida imortal. A lei da vida que me livrou da morte cruel, e agora andamos na paz da lei, do Espírito e da vida imortal. A lei da vida que me livrou da morte cruel, e agora andamos na paz. E agora andamos na paz. E agora andamos na paz. Amém. Das relhas de lança, nas vossas bordadeiras, diz o fraco, eu sou forte, apressa e vinde. Fazem descer os teus valentes, fazem descer os teus valentes. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Proclamai a vitória da cruz. Proclamai a vitória da cruz. Multidões no vale da decisão,
proclamai a vitória da cruz. Proclamai a vitória da cruz. Amém. E hoje o tema desta reunião, dessa mensagem, nós vamos falar sobre a oração. E creio que este é um assunto, é um item que faz parte da nossa atividade, do exercício do nosso espírito, do nosso coração, que está assim muito negligenciado na igreja nesse momento, a oração. Eu sempre digo, quando falo sobre oração, que é o elemento mais real que nós temos da parte de Deus para fazer com que as coisas que estão no céu venham para a terra como realidade. Se uma igreja não tem oração, mas não uma oração segundo a vontade e o entendimento humano, a oração segundo o direcionamento que as Escrituras e o Espírito traz para a sua casa. Nós temos que saber quais são os limites que nós podemos orar e qual é o foco da oração na casa de Deus. E no dia de hoje, nesta mensagem, irmãos, eu queria ler um versículo com os irmãos que está em 1 João, no capítulo 5, no verso 14. Aqui tem um princípio muito importante sobre oração. Vamos orar juntos? E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? Então aqui nós podemos já eliminar uma série de orações que não são centradas nos interesses de Deus e desnecessárias. Nós só podemos pedir a Deus as coisas que são da vontade de Deus de estabelecer na igreja, nas nossas vidas, na cidade, na nação, no estado. Então tudo o que eu peço a Deus e que faz parte do seu desejo e da sua vontade, Deus ouve esta oração e atende. Deus ouve essas orações. Então nós precisamos pensar sobre o que o Espírito nos ensina aqui nesta palavra. Além de pedirmos as coisas de acordo com a vontade de Deus, nós temos que ver a importância, o grau de importância de cada pedido. Primeiramente, Deus, por meio do seu Filho Jesus, falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, ele disse: buscai em primeiro lugar o reino e a nossa justiça. Então tem uma ordem. Veja, muitas vezes eu quero uma melhora financeira na minha vida, muitas vezes eu quero uma casa melhor para morar, talvez muitos irmãos estão com a necessidade de um carro, talvez precisa melhorar a alimentação familiar, talvez as roupas precisam melhorar. Então,
as pessoas se lançam a orar em cima das suas necessidades pessoais e básicas. Mas se já está orando por essas necessidades pessoais e que às vezes consideramos de primeira necessidade, porque o básico Deus nunca deixa faltar aos fiéis, é porque já estamos invertendo o grau de importância dos pedidos e da nossa busca. Estamos negligenciando aquilo que são aquelas coisas que são mandamentos específicos de Deus para os seus regenerados e salvos. Ele mandou buscar o reino em primeiro lugar. Mas se não está vindo, é porque eu não estou buscando o reino. Não estou orando segundo Deus e na importância e na ordem da importância como Deus quer. Então, como a sã doutrina nos orienta a fazer um ajustamento na nossa maneira de orar. Em primeiro lugar, temos que pedir perdão porque falta oração na igreja. Essa é a primeira coisa que temos que fazer. Quais são as orações de primeira grandeza na igreja? Pedir que o Senhor levante vasos para se humilhar, para se entregar e sem reservas para Deus, para pregar a boa nova na cidade, para edificar os irmãos que Deus vai colocar dentro da igreja. Essa é a primeira oração que nós temos que fazer. Orar pelos perdidos, orar pela salvação. Pedir para Deus levantar vasos pregadores, pessoas que estão dispostas a abandonar seu amor próprio, seus gostos naturais, suas coisas pessoais, que dê uma fatia do seu coração e do seu serviço exclusivamente para atender os interesses de Deus na cidade. Essa é a primeira oração que nós temos que fazer. Senhor, salva esses perdidos, levanta pregadores fiéis que amam a Ti, Senhor, e que querem fazer a Tua vontade acontecer, Senhor. Tem que orar, senão não tem. Senhor, entra nesses bairros, tira a opressão de Satanás de cima dos incrédulos, para que a luz de Cristo resplandeça sobre eles. É a nossa oração. Temos que voltar a orar assim, isso é a primeira grandeza na oração. Isso é buscar o reino em primeiro lugar. Também podemos orar a Deus. Senhor, me ilumina minha mente, faz eu me desprender de mim cada vez mais para Te servir mais e mais, Senhor. É uma oração que está plenamente na vontade e no desejo de Deus. Porque você está orando para Cristo ser o tesouro fluente no vaso de barro. E isso é interesse de Deus. E isso é prioridade para Deus. Depois nós temos que orar para que Deus levante pastores, mestres dentro da igreja para apacentar o povo, edificar o povo, fazer o povo crescer, desenvolver a salvação, fazer o povo obedecer a Deus, fazer o povo expressar Deus, fazer o povo servir Deus, sem nenhum pedido em troca. Essa é a nossa oração segundo Deus. Pedir para o Senhor edificar as pessoas que estão no nosso meio, orar uns pelos outros, admoestar uns aos outros. Existe uma mutualidade. Agora, tudo, o mover de Deus, a obra de Deus começa com a oração. Se tem pedido, se tem oração, Deus começa a fazer e começa a realizar. E as nossas bênçãos pessoais, materiais, que nós estamos preocupados, mais do que as coisas de Deus, é bom sempre mencionar isso, elas não precisarão serem levadas tais petições ao gabinete do Altíssimo, porque Ele já viu que tu tem uma luz do Espírito e já viu as prioridades, já viu o que desencadeia as bênçãos na tua vida, e então não vai precisar pedir, porque Ele acrescenta todas as coisas. E assim nós precisamos nos arrepender por estarmos negligenciando
o ponto de oração na igreja e de ordenamento, segundo a importância, segundo a vontade de Deus, dos pedidos que nós estamos fazendo. É necessário acertar com Deus o nosso coração, porque estamos causando problemas para Deus. Nós, os crentes, não estamos orando mais, irmãos. Nós paramos. Eu tenho uma experiência com oração. A oração é algo fantástico, é algo assim que nunca falha. A oração precisa acontecer por todos os membros da casa de Deus. Todos precisam orar. Nesta forma, como estamos falando nesta mensagem, para que você, a igreja, seja abençoado. Agora, tem que acertar o teu coração com Deus, que está em débito, que está trincada a tua relação com o Senhor, porque você parou. Eu sinto, irmão, que a oração no reino de Deus parou, a oração nessa geração parou. A gente sente, são poucos os irmãos que continuam velando na presença de Deus, tapando o buraco, tapando aquela brecha do muro. São pouquíssimos os que estão ali. Mas a oração, para que a vontade de Deus que está no céu venha para a terra, isso tem que fazer, é uma responsabilidade de todos nós. E não tem nada mais real do que a oração para fazer Deus realizar as coisas na terra. Não tem, irmão, a oração. A oração é um item da nossa consagração. E essa prática tem que ser diária. Tem muitos servos de Deus que no passado oravam de forma formal e informal, constantemente. Eu lembro de uma grande guerra que Israel teve que enfrentar na travessia do deserto do Egito para Canaã. Ficou ali naquele espaço de areia escaldante do deserto. 40 anos os judeus, os hebreus ficaram peregrinando naquele deserto, circulando naquele deserto ali. Mas na verdade, assim, irmão, aqueles 40 anos, assim, nós temos que entender que ali foi um sofrimento para o povo entender a verdade de Deus e se adequar aos desejos de Deus. Mas houve um momento que uma nação inimiga chamada Amaleque atacou ferozmente o povo de Deus. Por quê? Porque o Amaleque não quer que você entre no milênio da paz. Ele vai fazer de tudo para você ficar na igreja, perdendo o teu tempo, peregrinando, fazendo volta e não crescendo em vida e na igreja. Mas qual foi a arma que o Espírito de Deus inspirou a liderança da igreja do Senhor na época para que aquela guerra fosse vencida e o inimigo fosse destruído? Qual foi? A oração. Moisés ergueu as mãos e começou a orar, porque viu que a peleja era difícil. Então Deus orientou seu filho, que era o presbítero da nação, da igreja do Senhor na época, e aquele homem começou a orar. E ele começou fisicamente cansado, a desfalecer. Aí colocaram uma pedra para escorar o braço dele, porque se ele baixasse as mãos, se ele parasse de orar, de clamar, o inimigo prevalecia, o inimigo ia vencer o povo de Deus. Aí então, no momento que as suas mãos erguiam, Israel começava a vencer a guerra, até chegar ao ponto que 2 servos, ajudantes do presbitério, vieram, um na esquerda, outro na direita, e firmaram os braços de Moisés até a vitória se consumar. O que Deus está nos ensinando com isto? A vitória vem pela oração, irmãos. Oração. Talvez você se sinta faltoso, privado de muitas coisas. A tua vitória vem por causa da oração, irmão. Talvez você já está meditando na Bíblia, já escuta muita mensagem, mas não está, parece que a coisa não está
dando aquele crescimento que deveria. Está faltando a oração para você lubrificar toda a parte subjetiva, íntima da tua alma, aumentar a tua intimidade, a tua comunhão com o habitador Cristo Jesus. Tudo é pela oração que essas coisas acontecem. O que dá intimidade entre um crente e o seu Senhor é a oração, é um período diário da oração. Não precisa ser formal, você tem que orar em todo o tempo, toda hora, porque Jesus disse: orai, orai e vigiai, sem cessar. Então não deixe o inimigo te distrair da oração, vigia. Jesus disse: orai, vigiai e orai. Vigiar e orar, as duas coisas. Então eu tenho que ver o que o inimigo está trazendo contra a minha vida. Está me distraindo com muitas coisas, eu não vou orar hoje. Ele está roubando a tua bênção. Então, hoje aqui nesta mensagem de hoje, eu creio que Deus vai iluminar tua mente, teu coração, meu irmão. E você vai, primeiro, consertar com Deus o negligenciar essa coisa tão importante do reino de Deus, que é a oração. Segundo, depois que tu recebeu o perdão e a purificação, segundo a carta de 1 João 1,9, aí você vai então fazer, esquematizar uma vida de oração para ti. E não deixa mais o inimigo te enganar, te distrair desse ponto que é a nossa vitória. Veja que o Amaleque não está mais fora da gente hoje, ele está nesta carne aqui, e ele vem na nossa mente para nos derrotar, nos enfraquecer na fé, nos desanimar na busca do Senhor, na oração, na pregação do Evangelho, de perseverar na doutrina, de congregar, de dizimar, de ofertar, porque o inimigo quer destruir a tua vida. O inimigo quer destruir a tua vida, quer destruir a igreja. Então, a única maneira que ele tem para começar a fazer essas coisas negativas no reino de Deus é fazer os crentes negligenciar a fé na oração. Se ele conseguir isso, a igreja entra na razão, a igreja perde a fé, a igreja vira religião e acaba a obra do Senhor. Então pense nisso que eu estou falando. Restaure esta comunhão de oração com Deus na tua vida. Não deixe passar esses momentos. Em vez de você ficar murmurando, se lamentando que as coisas não estão bem, volte à prática da oração. Acha o Senhor por meio das tuas palavras, que tu oras segundo a vontade de Deus, começa a citar a palavra. Deus, tu diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu quero o teu fluir, eu quero ouvir, eu quero ver o teu governo dentro de mim, eu quero que tu flua. Eu sei que eu sou vaso de barro, tu é o tesouro, tu é a autoridade, eu sou submissão. Começa a declarar a bênção para haver rompimentos na tua vida. Amém? Não fique mais parado. Inclusive, eu quero dizer aos irmãos, há poucos dias atrás, Deus falou comigo, disse: avisa os presbíteros, comunica aos presbíteros que quero um seminário de oração para reavivar o meu povo neste ponto importantíssimo da igreja, da vida prática da igreja, que é a oração. Deus falou isso. Eu fico feliz porque já tem umas 4 igrejas, 5 igrejas aí, que já me trouxeram uma maravilhosa notícia. Já estão com um seminário de oração já estabelecido em suas congregações. Esses vão rever os textos da palavra, vão rever o que Deus falou no passado através dos materiais que fala sobre oração, e eles vão retomar essa prática e Deus vai dar vitória para eles. Eu tenho plena convicção, porque o Espírito Santo não dá conselhos que não é para edificação, irmão. Amém? Bem-aventurado aqueles que se humilham e fazem o que o Espírito diz à igreja. Amém? Hoje falando aqui sobre um tema muito importante para a nossa vida, que é a oração. Mas saudar o último irmão que entrou, o irmão José Marcondes. Seja bem-vindo, irmão.
Já estávamos ali com mais, eu acho que 6 irmãos também, né? 5, 6. Amém? Todos sejam bem-vindos. Então, hoje vamos ver um pouco sobre esse tema tão importante, que o irmão falava no vídeo, que é a oração, né? Então, a primeira coisa, orar quer dizer o quê? Falar, né? Oração é o falar. Então, primeira coisa, falar com Deus, né? Mas orar também quer dizer falar, declarar a vontade de Deus, né? Tudo isso é um encargo, então, que nós temos perante Deus. Todo aquele que foi chamado pelo Senhor, né? De declarar a vontade dele. E de também buscar a Deus, né? Tudo começa, então, com aquilo que Jesus falou lá no livro de Mateus 6:6. Vamos ler ali, Jesus falando aqui, né? Algo importante para nós. Que começa, então, tudo, né? Que diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, o que representa essa oração do quarto, né? A oração em secreto é a minha comunhão direto com Deus, a minha busca de Deus, né? Isso é muito importante. O pessoal que está mais tempo aí buscando o Senhor, né? A gente tem o que a gente chama de primícias. Primeiro momento do teu dia, tu acorda e vai buscar Deus, falar com Deus. Tem um momento de intimidade com Deus, né? Então, essa oração aqui é muito importante. É a oração onde eu vou falar com Deus, vou procurar ouvir Deus, eu vou procurar me relacionar com Ele, né? Aqui tudo começa, né, na nossa vida de cristão, que é, então, eu buscar me ligar novamente com Deus. Amém? Mas não pode ficar assim, tem que começar assim, né? Tudo começa, então, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, né? Aí veio o quê? O batismo, quem crê e for batizado, tudo faz parte, né? Mas eu entro, então, eu faço parte da igreja, né? Aqueles que foram chamados lá do mundo, né? Deus vai chamando do mundo, vai trazendo para a igreja, né? Mas aí passa uma outra fase. Vamos ver outra palavra aqui para a gente compartilhar. Então, vamos ver agora Mateus 6, só vou ver o versículo 33. Mateus 6, 33, né? O que fala ali? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, o que estava falando aqui? A hora que eu vim para Deus, o reino dele, né? Ontem a gente falou sobre o evangelho do reino aqui, né? Tá no nosso canal, é da mensagem. Então, buscai, em primeiro lugar, o seu reino, o reino de Deus. Então, Deus, quando nos chama, Ele nos chama para implantar o reino dele, o lugar que ele é rei, que ele é autoridade, né? Implantar o reino dele na terra. E esse deve ser o nosso primeiro objetivo. Então, se eu me coloco à disposição para fazer a vontade do Pai, se eu coloco em primeiro lugar o reino e a justiça, né? Aí todas as coisas vão estar no controle dele, né? Então, se eu colocar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Eu estou com Deus, eu faço a vontade dele, né? Ele vai procurar suprir as minhas vontades, né? Então, é comum a gente chegar na igreja cheia de carências, problemas, mas a solução, o que é? Eu buscar fazer a vontade de Deus. Eu buscar intimidade com Ele, né? Amém? E então, estamos falando sobre oração, e como o irmão falou, vamos ver de novo aquele versículo que ele falou, 1 João 5,14, né? Como é que deve ser a minha oração? Eu estava falando que a oração é tu declarar a vontade de Deus, né? Amém? Então, o que esse versículo fala? Esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, né? Então, que a nossa oração sempre tem que
tem como base, né, a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é base para tudo. Amém? Então, se pedirmos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Vamos ver outra passagem aqui. Essa aqui é bastante conhecida, né? O pessoal que está mais tempo na igreja. 2 Crônicas 7:14. Aqui, um momento muito abençoado da igreja, né? Quando foi inaugurado, então, o primeiro templo, né? Salomão inaugurava o templo e Deus falou para todo o povo. Falou para Salomão e todo o povo, né? O que Deus esperava do povo dele, né? Então, fala assim, é o próprio Deus falando. Se o meu povo, né? Eu sou povo de Deus. Agora que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu sou povo de Deus, né? Eu escolhi por Deus, eu escolhi aceitar o chamado dele. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha a primeira coisa importante aqui, né? Se humilhar, eu sempre tenho que chegar na presença de Deus em humildade, né? Reconhecendo minhas fraquezas, meus defeitos. Deus sabe que eu não sou perfeito, né? Ele conhece a nós melhor do que nós mesmos, né? Então eu tenho que ter essa humildade, chegar perante Deus, né? Ele conhece eu melhor que eu mesmo, né? Então, o povo se humilhar, primeiro item, se humilhar. Agora o segundo item, e orar, né? Olha a oração aqui. E me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, né? Olha que ele mostra toda uma receita aqui. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, né? Então, olha o que Deus falou aqui, que eu devo chegar na presença dele com o coração aberto, né? Uma posição de humildade, né? Eu devo buscar ele. Deus quer que a gente busque ele, né? Eu devo estar buscando, então, mudar os caminhos, se converter dos maus caminhos, né? E se o meu povo fizer assim, eu vou ouvir do céu, ele vai ouvir a minha oração, né? Ele vai perdoar os pecados, né? Eu confessei os pecados. Ele vai sarar a terra. E esse sarar a terra não é somente a terra, né? O lugar que tu mora, na tua cidade, né? Que a gente deve também orar. Isso também é o motivo que nós temos de orar pela nossa cidade, orar pelas pessoas que são perdidas, né? Tudo isso agrada a vontade de Deus. Mas essa terra que ele fala aí é o nosso coração. Amém? À medida que eu vou entrando na presença dele, com uma posição de humildade, né? Ele vai restaurando a minha alma, ele vai me curando, ele vai me libertando. Amém? Então, vamos ver aqui outra passagem que fala sobre a importância de eu estar sempre em oração. 1 Tessalonicenses 5,17, né? Aqui diz que eu devo estar sempre em oração. Então, isso representa, em parte, 1 Tessalonicenses 5,17. Então, onde eu vou, eu tenho que estar em oração. Porque o combate, nós estamos em guerra, né, irmãos? Amém? A vitória foi dada por Jesus na cruz, mas é hora de combater. É hora de implantar o reino. Então, eu planto o reino se eu estiver orando. Né? Eu vou no mercado, eu estou em oração, eu estou observando as coisas que estão ali. Né? Eu estou em combate. Eu estou declarando a vontade de Deus. Eu estou ali, se Deus mostrar também, eu estou reivindicando salvação para as pessoas que estão ali. Tudo isso representa oração. Né? Eu vou usando, então, a espada do Espírito. Então, o versículo 17 é bem curtinho. Né? Fala ali, orai sem cessar. Orai sem cessar. Essa é uma missão de nós, nossa missão como igreja. Né? Vamos ver mais uma palavra, Efésios 6:12. Né? Aqui fala que esse livro de Efésios 6:12, ele fala que tudo envolve uma grande batalha espiritual. Tá? Amém? O que diz ali? Que a nossa luta, então existe uma luta, né? Uma batalha. Não é contra o sangue e a carne. Então não lutamos contra as pessoas. Não posso olhar para as pessoas como inimigo. O inimigo não são as pessoas, né? E que fala na sequência, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, né?
Então, nota aqui que a luta não é contra pessoas, né? É contra as trevas, né? E nós, então, temos que estar sempre, então, naquele combate, em nome de Jesus, né? Amém? Que toda a vitória quem nos dá é Cristo, é o nome de Jesus, é a proteção dele, né? Amém? Vamos ver aqui mais uma palavra agora. Vamos ver aqui. Essa aqui eu li no início, mostra assim como é importante as orações dos santos, né? As orações da igreja, aqui. Apocalipse 8, vamos ver o 13 e 4. Deus se agrada que eu ore, né? E orar envolve declarar a vontade dele, amém? É a oração da igreja que dá legalidade para Deus agir. Ver algo que está ruim, que está errado, em vez de ficar reclamando, praguejando, vai para a oração. Amém? Para Deus agir, precisa ter um número X de oração para ele poder agir, para dar legalidade para ele agir. Amém? Olha o que fala aqui, livro de Apocalipse 8, 3. Então, fala aqui, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Olha aqui, sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. Né? Então, lá estavam todas as orações dos santos. Nenhuma oração é vã. Né? Deus está ouvindo. E tem um nível de oração para Deus agir. Por isso que nós não podemos parar de orar, desistir de orar. Né? Então, o que aconteceu? Versículo 4. E da mão do anjo subiu a presença de Deus. Olha aqui. A fumaça do incenso com as orações dos santos. Né? Hein? Então, a gente vê que nada é vão. Né? Está orando, de repente, por uma causa aí. Ah, Deus não atende. Segue a oração. Tem um tempo para todas as coisas. Né? Tem um volume de oração necessário para Deus atender também. Amém? Então, é importante a gente... Pode fechar ali. Então, é importante a gente ter essa realidade, né? Nenhuma oração é vã. Deus está ouvindo, né? Mas dependendo da causa, tem tempo para ser atendido. Tem um volume de oração, né? E Deus está aguardando por aquilo ali, para ele agir. Né? Então, é a nossa oração que move a mão de Deus. E... Mas, então, hoje estamos aqui falando sobre esse tema oração, né? Bem, irmãos? Então, eu sei que temos até irmãos e irmãs, tem gente que tem dom de oração, né? Mas não precisa ter dom, não sei que para orar só tem que ter dom, não. Deus pode chamar todos nós para orar. Eu já tive experiência, eu acho que tem muitas pessoas que têm, que o Espírito Santo me acordar de noite, né? E vinha aquela voz assim, né? Ora para uma pessoa agora. A pessoa está querendo cometer suicídio. Ora por ela. Eu me lembro que eu fui para o gelo e comecei a orar. Fiquei em oração ali. Aí o Espírito falou de novo, pode parar. Né? Ela desistiu. Não aconteceu nada. Então, o que mostra ali, né, irmãos? Que às vezes a tua oração pode estar livrando alguém da morte. Né? Que a oração é combate. É batalha espiritual. Amém? A gente não pode ser negligente na oração. Tá? A minha oração pode salvar uma vida. Se eu tiver disponível a me acordar, né? Aqui no Nordeste não é difícil acordar de noite, né? De madrugada. Agora, quem mora no Sul sabe que lá a coisa nem sempre é fácil, né? Então, independente da situação, eu tenho que estar disponível para Deus, né? Pronto para fazer aquilo que o Espírito de Deus está me pedindo. Hein? Um aberto para vocês. Quem quer compartilhar aí? Abrindo para vocês aí. Tem bastante... A gente tem aqui Núbia, irmã Luzia, Elizabeth, o Sullivan, Bárbara, José Marcondes, os irmãos que estão aqui na live. Amém? Amém, irmãos, mais uma vez. Falou em oração, eu amo esse tema de oração, né? Porque é uma forma, irmãos, a oração da gente se conectar com Deus. Se você levanta logo pela manhã e você dá as primícias ao Senhor, gente, seu dia tá ganho. Mas se você esquecer ou tiver com pressa e dar a sua primícia de qualquer jeito, o seu dia não vai dar certo. Essa é a verdade. Por quê, irmãos? Porque você levantando e você ir logo
pedir perdão, pedir a Deus para que Ele venha te guiar naquele dia, para te proteger, para desvendar os seus olhos, para que o Senhor venha falar mais contigo naquele dia. Sabe, não tem nada melhor ainda. Não tem nada melhor do que, sabe, a oração é um presente de Deus, que só vai ver que é um presente aquele que realmente usufruir desse dom de oração, né? Eu glorifico a Deus, né, pela oração, porque não é eu, mas é o Senhor sempre na minha vida. E assim, irmãos, eu sempre tive assim, momentos assim, eu acho que eu tive 2 vezes orando com a irmã Núbia, e 2 vezes assim, foi 2 orações assim, eu e a irmã Núbia, a gente estava orando e o Senhor me dava umas visões, né? Eu me lembro que uma vez tinha uma pessoa, um homem, tentando fazer mal a uma criança, uma mocinha. E, irmãos, eu chorava ali, eu via a visão e chorava, e eu sentia, eu via aquela criança pedindo socorro, gritava, e o homem tampava a boca dela na oração, e eu chorava e pedia a irmã Núbia para a gente estar orando ali, para Deus agir, colocar o anjo dele ali, para poder ajudar aquela criança, para que não viesse a acontecer o pior, sabe, irmãos? Foi uma luta, assim, uma batalha de oração, assim, eu e a irmã Núbia, e foi assim, graças a Deus, é como o irmão disse, a gente sabe a hora de parar, né? E eu vi assim uma mulher entrar correndo naquele quarto e salvar aquela criança, e entrou mais gente assim. Aí o Senhor cessou, aquela visão acabou. Então assim, irmãos, eu sempre digo, quando vocês sentir que aquela unção, aquela vontade de orar, não deixe de orar, irmãos. Não deixa, porque Deus vai operar na vida de alguém. Eu nem sei quem eram essas pessoas, eu só sei que na hora da oração o Senhor me usou. E a segunda vez foi muito forte, impactante assim para mim também. Foi uma pessoa, uma moça que estava tentando tomar remédio para se suicidar ou botando uma corda, um negócio assim. Eu sentia o aflito daquela pessoa. E o Espírito Santo clamava muito forte, ele gemia com gemidos inexprimíveis para mim orar, para que viesse os anjos do Senhor acalmar o coração daquela pessoa. E eu estava também do lado da irmã Núbia, eu me lembro no quarto dela, a gente estava ali de joelho também em oração em línguas, e assim, irmãos, foi muito forte. Então assim, irmãos, só quem tem essas experiências com Deus sabe, irmãos, o que é realmente ter uma comunhão, o que é você sentir Deus face a face, assim, sentir o poder de Deus, né? Sentir os anjos, né, de Deus. Teve outra, assim, irmãos, eu sempre tenho, assim, milhares de coisas, assim, que o Senhor me mandou eu orar. Teve até uma irmã da gente da igreja de Jacobina, que hoje em dia ela não tá mais. Até esqueci o nome da irmã, mas a irmã Núbia deve saber o nome dela. A mãe dela tava muito distante dela, né, e ela passou muito mal. E eu me lembro que eu tava orando por essa mãe dessa irmã. E Deus falou assim pra mim, fala pra ela que é pra ela largar tudo e ir visitar a mãe dela, porque eu vou retirar a mãe dela daqui. E eu cheguei para essa irmã e falei para ela. Aí ela veio, oi, irmã Luzia, eu tô sem condição e eu não posso, eu tô com minha menina bebê, que não sei o que, não sei o que, pampam. Eu digo, amém, irmã, então vamos orar, porque se a senhora orar, Deus vai dar condição. Se o senhor tá mandando a senhora aí, é porque Deus vai dar condição. Né? E aí a irmã ficou, né, falando pra gente o que estava acontecendo e tudo. A gente orei com a irmã Núbia de novo, e ela no quarto, tava eu, a irmã Núbia e ela, e o Senhor mandou falar para ela, na frente das irmãs, que tinha um anjo do Senhor, né, que estava curando ela, que estava fazendo algo na vida dela lá, né? E aí a irmã Vanessa, me lembrei o nome dela, a irmã Núbia se lembra. A irmã Vanessa, no outro dia, falou assim, me ligou, irmã Luzia, na hora da oração, que a senhora disse que tinha um anjo do Senhor lá do lado de manhã, mãe disse que sentiu a presença de um ser luminoso, de um anjo do lado dela. Ela disse que sentiu uma paz muito grande. Ela estava cheia de dor e disse que ficou em paz ali, não teve mais medo. E assim, irmão, eu me alegrei. Eu digo, irmã, mas se Deus mandou te falar, é porque ele faz o que ele manda. Agora a gente temos que estar atento, né? Pois, irmãos, eu sei que a irmã não foi visitar a mãezinha dela, como o Senhor tinha mandado ela ir, ela não foi, né? Botou as dificuldades, as coisas que a gente também tem que entender. Só sei que chegou, né, o falecimento. E aí depois ela veio, oi, irmã Luzia, bem que a senhora falou que era para mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas tudo é Deus, irmãos. Não é a gente de forma nenhuma.
Por isso que eu digo, irmãos, a oração é algo sobrenatural. Irmãos, quem tem o dom de oração, glórias a Deus, eu glorifico a Deus que o dom não é meu, mas é do Senhor. Quando o Senhor eu posso estar fazendo o que for. E eu senti no meu coração de começar a ajoelhar, eu vou, corro, aonde eu estiver, eu corro para o meu quarto, se eu estiver só, eu já me ajoelho e já começo a clamar. Porque aí eu começo e aí o Senhor me toma e aí vai faz a oração que Ele quer. Então, irmãos, é assim, é muito importante. Né? Aqui em 2 Crônica a gente já lemos, se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, orar e me buscar, o Senhor disse que Ele é justo e fiel e Ele vai ouvir as nossas orações e Ele vai curar, né, irmãos? Então assim, irmãos, esses dias eu tô meio adoentada, eu tô clamando ao Senhor, a irmã Nubia já orou por mim, eu sei que os irmãos estão orando, né, dá um pouquinho de medo, porque como mãe já teve tem esse problema de saúde de câncer, né, e a outra filha já teve, né, tem essas coisas tudo, eu fico com medo de estar. Mas Deus está no controle, se for de estar, Deus o livre e guarda, está repreendido em nome de Jesus, né, porque o Senhor disse que Ele já levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Então, irmãos, não tem que ter problema nenhum nessa terra que vai nos tirar do foco de Cristo. Porque tudo aqui na terra é fichinha para o Senhor, não importa qual seja a luta, qual seja a dificuldade. Eu sei que a gente chora, que a gente lamenta, que a gente grita, tem hora, Deus, o Senhor não me ouve, por que eu tô assim? Senhor, o Senhor não está escrito na tua palavra. Mas, irmãos, Deus bota a gente na prova. Deus, a gente vê aquela passagem lá dos apóstolos ali atravessando aquele ali no mar ali, né, que começou aquela tempestade, aquela onda se levantar, os ventos, né? E Jesus estava dormindo ali, né? E eles teve o quê? Que despertar o Senhor. Isso para nós sabe o quê, irmãos? As tempestades vêm para que a gente desperte o Senhor em oração. Porque, irmãos, se a gente não ora, a gente não tem comunhão com o Senhor. Se você não ora, se eu não orar, não tem como Deus falar comigo de forma nenhuma. Então, vamos para a oração. A gente está vendo que sempre está falando agora de oração, da gente buscar mais. Porque, assim, irmãos, muitos e muitos e muitos dos cristãos estão mornos. Nem frio e nem quente, estão mornos. O Senhor tem me mostrado isso e o Senhor mandou vigiar também. Então, irmãos, vamos vigiar. Porque qualquer momento o Senhor está voltando e nós temos que estar preparados em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Compartilhar. Agora. Amém. Então a gente viu aqui, né, em vários versículos falando de orar, né, de pedir segundo a vontade de Deus. Então é importante a gente sempre ver aquilo que é mais importante para Deus, né? Porque as nossas necessidades a gente também deve pedir. Mas primeiro a gente tem que colocar aquilo que é o mais importante para Deus, né? Então fala sobre orar em primeiro lugar pelo reino de Deus e a sua justiça. Então orar pela conversão, né, das pessoas, orar para que as pessoas sejam edificadas, para Deus levantar pessoas no reino para estar orando, para estar jejuando, para estar se consagrando, para poder ser usado por Deus para ministrar pessoas, para ensinar pessoas, né, para evangelismo, para apacentamento, né? Então Deus ele quer fluir por meio de nós e por meio do corpo, né? Ele quer que as pessoas venham a se dispor para fazer, para cumprir o propósito, né? Então, alguns são evangelistas, outros são mestres, né? Outros são intercessores, outros são levitas. Então, cada um tem o seu dom e o seu talento, segundo Deus dá, né? Mas nós precisamos exercitar os dons, né? Então, nós temos que colocar os nossos dons a serviço de Deus, né? Então, é preciso, né? Em primeiro lugar, quando nós chegamos à presença de Deus, nós temos que restaurar o nosso coração, né? Abrir o nosso coração para Deus, confessar os nossos pecados, os nossos medos, as nossas ansiedades, né? Tudo aquilo que está bloqueando a nossa comunhão com o Senhor, né? Então, nós precisamos nos arrepender, né? Nos humilhar, mostrar a nossa situação, né, de pecador diante de Deus.
e declarar aquilo que Deus quer, aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, para a vida das pessoas, para a nossa cidade, para a nossa nação, para as autoridades, né? Então, nós temos que colocar aquilo que é a vontade de Deus, né? E aí é Deus quem vai tocar os corações, é Deus quem vai fazer a obra. O que nós precisamos fazer, a nossa responsabilidade é ser vaso, é estar disponível para Deus nos usar, né? E outra coisa que foi interessante também é que Deus dizia para nós vigiar, não deixar o inimigo nos distrair da oração, porque às vezes tu está orando e isso já me aconteceu e a mente começa a devagar, e aí tu tem que combater aquele espírito de divagação da mente para voltar para o foco de novo e continuar naquilo que Deus quer, né? Então nós precisamos, né, nos focar naquilo que Deus quer, né? Então é muito importante a gente estar orando segundo o que Deus quer e sempre orar também pelas nossas lideranças, né? Então se a gente for ver ali em Êxodo, né? Em Êxodo 17, do 9 ao 13, diz assim, né? Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Cristian, coloca Êxodo 17, do 11 ao 13. Êxodo 17, do 11 ao 13. Então, diz assim, quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então a gente vê aqui que para combater os inimigos tem que ter oração, né? E essa oração, ela é uma oração de guerra, ela tem que ser uma oração de concordância, né? Então, por isso que a gente, em casa, né, ora o esposo e a esposa e o filho ou a filha, nós temos que orar em unidade, né? Para Deus combater o inimigo, né? E aí, orando, né, em unidade, vai haver, né, esse atendimento pela parte de Deus, né? Porque isso é uma oração segundo a vontade de Deus, né? Então, outra coisa que eu posso pedir também em oração, né? Para Deus nos iluminar, né, a nossa mente, para Cristo poder fluir através de nós, para Ele poder nos usar como vasos, né? Para Ele poder ministrar, para Ele poder orar, para Ele poder nos usar, né? Para ganhar as almas e para edificar as almas, para apacentar as almas, né? Então, a oração é algo que todos podem fazer. Como foi dito aqui, não é necessário ter dom. Alguns têm o dom, mas Deus usa todos, né? Deus usa todos para orar, mas primeiro nós temos que restaurar a nossa situação diante dele. Então, a confissão de pecado, limpar o coração, né? Jogar os fardos na presença de Deus, né? Clamar, né, para ele. Começar a citar a palavra, citar as bênçãos de Deus, e aí Deus vai fazer, né? Então é necessário a gente chegar na presença de Deus, né? E primeiro colocar as coisas do reino, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E aí ele acrescenta as nossas necessidades, né? Então a importância de nós estar orando, né? Para que Deus ele venha, né, a estar atendendo a nossa oração, né? Então, nós precisamos estar orando
nos consagrando, né? Nos arrependendo, e aí ele nos ouve. Amém? Bem, irmãos, acho que a irmã Núbia queria falar, aproveitar os últimos minutos, aí, irmã. Eu vou contar que eu poderia até falar mais sobre oração, mas eu ouvi um testemunho assim, achei muito interessante, queria compartilhar com os irmãos, sobre uma mulher que ela testemunhava que ela era bruxa, feiticeira. E ela conta num testemunho que de uma avó que intercedia pela neta. Essa avó era crente, fervorosa, de oração, buscava muito, vivia de joelho, sempre orando, né? Creio eu que ela deveria ter o dom de intercessão. E ela orava muito por essa neta, para Deus dar livramento, né? Para Deus salvar. E só que ela não orava pela filha, e fizeram um trabalho de bruxaria para atingir a filha, só que o feitiço não pegou na filha, pegou na mãe que estava desprotegida, porque a avó estava orando pela filha, mas não orou pela mãe. E a mãe era alcoólatra. E aí a mulher estava falando, né? A ex-bruxa, ela estava falando que o trabalho foi feito para matar a menina. E aí por que que o feitiço não pegou na menina e pegou na mãe? Aí os espíritos falou, não, é porque a mãe estava desprotegida, não tinha ninguém orando por ela, não tinha ninguém na brecha intercedendo por ela. Mas, em compensação, a avó estava intercedendo pela neta, então a neta estava protegida. Então, o Senhor protegeu a neta, mais tarde a menina se converteu a Cristo. E a mãe, que estava desprotegida, foi ceifada, né, pelos espíritos das trevas. Então, a oração é muito importante, muito, mas muito importante. Eu não tenho o dom de oração, mas agora eu estou orando mais. Eu tenho orado muito, assim, para Deus estabelecer o reino dele na terra. Tenho orado muito pela a cidade de Jacobina, tenho orado pelos ares da cidade, e orado por todas as pessoas da cidade, né? Para que Deus venha salvar todos aqueles que estão perdidos, né? E para que Deus venha formar o corpo dele em cada um de nós, venha destruir o corpo do pecado, para que o reino de Deus torne-se visível aqui na cidade de Jacobina, através de nós que somos membros do corpo. Então, eu tenho orado sempre segundo a vontade do Senhor. Claro que também a gente ora, faz nossos pedidos também pela nossa família, né? Pelas nossas causas, mas em primeiro lugar tem que ser o reino de Deus, porque se a gente orar segundo a vontade de Deus, o que vai acontecer é que o reino de Deus vai ser estabelecido na terra, Cristo vai governar a terra através dos seus filhos, e aí o reinado de Satanás vai cair por terra. Mas a oração é muito importante mesmo, a gente tem que estar sempre orando. O Espírito de Deus tem sempre me levado a orar por crianças, eu não sei porquê, mas já tem um tempinho que eu sempre oro pelas crianças. Me veio uma sensação assim de que alguma criança está sofrendo, que alguma criança está passando por uma situação difícil. E aí o Senhor me leva a orar, para que Deus vá lá naquele momento e envie anjos para guardar, dar livramento, porque ela está passando por uma situação de sofrimento ali, né? E aí o Senhor me leva a orar e interceder. Sempre o Senhor está me levando a orar por crianças. E eu não sei por quê, mas lá na frente a gente vai saber, né? Mas vamos orar, que é muito importante a oração. A oração, principalmente a minha fala que a oração do justo tem muito efeito, né? Então, vamos orar. Quem não tem o dom de orar, isso não é desculpa, né? Podemos orar formal ou informal, mas temos que orar. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade. Amém. Então, orar sem cessar, né? Conforme diz lá em 1 Tessalonicenses, a oração é muito importante. Ela move a mão de Deus, né? E orar primeiro pelo reino, né? Nem não esquecemos de orar pelo reino. O nosso problema, na verdade, é o reino das trevas, né? Então, se o reino de Deus estiver no comando, né? O que acontece? O Senhor vai estar guardando aquelas pessoas que são nossas e vai estar salvando também aqueles que ainda, né, estão perdidos aí. Amém? Mas estamos finalizando, então, nossa live de hoje. Então, na próxima segunda-feira, 19 horas, né? E eu lembro, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, isso ajuda o canal. Nós estamos fazendo a campanha de 100, né? Consegui pelo menos 100, então dos 75 já, né? Vamos conseguir mais 25, chegar no 100 aí, né? Chegar na 100 inscritos no canal.
Tá bom? Tu que assistiu, que gostou do vídeo, não esquece de curtir ali, né? Não te inscreveu no canal, te inscreve, né? Tudo isso vai ajudar que o canal se torne significativo e o YouTube divulgue mais, né? Traz mais divulgação. E tu tá divulgando o quê? O Evangelho do Reino, a Palavra de Deus. Tá certo?